Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E nós vamos hoje conversar sobre Deauville, né, o quarto episódio da primeira temporada, intitulado Quando as Estrelas Surgirem. Esse episódio é um episódio interessante porque ele tem alguns elementos de ficção científica, né, que nós já conhecemos, né, e também trabalha alguns temas históricos. Né. O que acontece? A Orville ela vai encontrar uma grande massa artificial, né, uma grande massa metálica, né, à sua frente, e ela vai atestar que é uma nave gigantesca, né, de 790 km², né, do tamanho da cidade de Nova York. Né. Eles não conseguem fazer contato com a nave e aí eles vão ser obrigados a entrar nessa nave, né, e aí eles vão descobrir que essa, na verdade, é uma bionave. Né. O que seria uma bionave? É uma nave que está ali imitando, né, um planeta, né? E tem toda uma civilização vivendo dentro dessa bionave, tá? É uma civilização que estaria mais ou menos ali no estágio da Idade Média, mais ou menos, né? Você tem um grande líder religioso, né, que diz que fala dos ensinamentos de um cara chamado Doral, né? E quem fica contra esses ensinamentos está cometendo, vamos dizer assim, heresias, né? Você tem interrogatórios sobre tortura, você tem todas aquelas coisas que a gente via, né, na Idade Média com relação a um certo fanatismo religioso, né, a uma certa intolerância religiosa. Né. Tema que é um tema realmente muito atual, né, porque hoje a gente está voltando a ver, né, essa questão da intolerância religiosa. Né, a gente está vendo grupos aí religiosos cada vez mais intolerantes que estão inclusive, né, conseguindo eleger, né, governantes, representantes. Né? Então é um tema realmente bem atual no caso. Né? E essa coisa também da nave, né, que é uma... dessa nave que é uma... vamos dizer assim, uma espécie de nave gigantesca, né, que cria várias gerações, né, para poder fazer viagens interplanetárias, né, no caso. Né, essa civilização, né, o Doral, no caso, ele era o comandante da nave, né? O que vai acontecer? E ela foi programada para ter 3 gerações, né? A terceira geração chegaria, né, ao planeta. Né? Era uma viagem, era de uma civilização que vivia numa parte muito erma da galáxia, né, ou do universo, né? E para poder chegar, né, a um outro planeta teria que fazer uma viagem de várias gerações. Né? Isso daí é uma forma, né, de você resolver, né, esse problema de você fazer viagens em grandes distâncias, né, que você vai ter que criar gerações de pessoas, né, para poder fazer a viagem toda, no caso. Né. O grande problema é que essa nave ela acabou sofrendo uma pane, ela acabou sofrendo um defeito, né, e ela ficou à deriva no espaço, né, por 2.000 anos. E agora essa nave estava numa trajetória de colisão com o Sol. Né. Então cabia à tripulação da Orville fazer o quê? Cabia à tripulação da Orville convencer as pessoas daquele planeta que estavam ali com a mentalidade de Idade Média, né, de que a nave deles ia, né, para, né, um sol e que eles iam se destruir, né, que essa civilização ia acabar. Né. Era uma civilização que não deveria ter existido. Né, e é interessante também a gente perceber, né, que com esses 2.000 anos aí de várias gerações ali, né, se sucedendo, né, dentro dessa nave, dessa bionave no caso, né, você perde, né, as informações, né, sobre o passado. Eles acabaram, né, com o passado das gerações se esquecendo de que eles estavam numa grande nave, né, e eles começaram a enxergar aquilo como o mundo deles mesmos. Né. É mais ou menos o que acontece, né, como a Kelly falou, né, que a gente nem sabe a história da Terra direito, né, a gente não sabe totalmente o que aconteceu há milhares de anos. Né? A gente tem uma ideia do que aconteceu, por exemplo, com as civilizações da Mesopotâmia, que existiram há 6.500 anos, né? Porque a gente tem alguma pequena informação deles que a gente consegue extrair, né, de estudos arqueológicos. Mas dizer 100% como essa civilização vivia, né, há mais de 6.000 anos, a gente é uma informação que nos é perdida, assim como a gente tem informações totalmente perdidas de várias civilizações que não deixaram vestígios. Né? Então é mais ou menos o que aconteceu com essa civilização dessa bionave. Né? Ela acabou esquecendo do passado dela, né, de que os antepassados estavam fazendo uma viagem espacial, né? E o próprio comandante da nave, que se chamava Doral, né, acabou sendo elevado a um status de divindade ali. Então você está vendo que esse episódio ele está trabalhando vários elementos aí no caso, né? Além dessa coisa dessa viagem de várias gerações, né? Que a gente vê
já viu alguma coisa disso em ficção científica, né, de que você faz naves onde várias gerações vão ser criadas ali para poder completar a viagem, né? Você também tem esse caso, né, do fato de que a história, né, ela vai sendo esquecida, né, ela vai sendo apagada, né, com o passar das gerações e dos milênios, né? E recuperar isso é um negócio complicado, né? E, perdão, e também essa questão aí da intolerância religiosa, que é uma questão muito atual, né? Que apesar dela ser de cunho, mais de cunho medieval, ela lembra mais uma questão da Idade Média, a gente está vendo, né, coisas ali, né, de que estão acontecendo atualmente também, né? Coisas que aconteciam na Idade Média com relação à intolerância religiosa, que estão voltando a acontecer hoje em dia, né? Então é um episódio muito interessante, vale a pena a revisita, tá certo? E fico por aqui hoje, né? Desejando vida longa e próspera a todos. Lembrando que esse texto vai estar na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.